Quero dar o bem-vindo a todos vocês que estão aqui essa noite. É o nosso primeiro serviço nessa casa, para a glória de Deus. Deus faz todas as coisas acontecerem conforme Ele tem planejado, amém? Olhe procure uma pessoa linda do seu lado aí. Espera, calma. Deixa eu refazer a frase, gente. Desculpa aí, perdão. Para não agredir ninguém, só olha para a pessoa que está do seu lado mesmo. Porque vai dar problema no final do culto para mim, isso aí. Mandou procurar uma pessoa linda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está lindo hoje. Maridão, aproveita, faz aquele elogio aí agora. É a tua vez, hein? Vai lá, maridão. Te dei a chance aí. Eu quero entrar com você na palavra de Deus essa noite. E eu quero falar com você sobre essa nova série de mensagens que Deus está colocando no nosso coração. É muito bom você estar aqui essa noite. É muito bom você fazer parte de uma nova história que essa igreja está escrevendo. Eu lembro do primeiro serviço que nós tivemos há 6 anos e 8 meses atrás, onde nós tínhamos 28 pessoas. Se você me perguntasse: pastor, o senhor consegue ver a igreja com 280 pessoas, 250 pessoas daqui a tantos anos? Eu falava para você: não, eu não consigo. Eu consigo ver ela com 3 mil, com 5 mil, com 8 mil, com 10 mil. Só que quando Cristo foi iniciar o seu ministério, Ele entendeu que sozinho Ele não conseguiria realizar. E a primeira coisa que Ele fez antes do ministério foi buscar 12 homens para caminharem com Ele. Porque se Ele alcançasse 100 pessoas, umas 12, 13 conseguiriam alcançar 1.300 pessoas. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Mas eu vou começar de uma forma um tanto quanto de repente pesada para você. Porque Cristo foi açoitado e crucificado, mas ressuscitou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu estou falando agora dos discípulos. André foi torturado antes de ir para a cruz lá na Grécia em formato de X. Eu poderia dizer para você que Tiago foi um dos primeiros de repente a ser mortos. Poderia dizer para você que Bartolomeu foi colocado vivo dentro de um saco e lançado ao mar. Eu poderia falar para você também que Tomé ele foi perfurado várias vezes com uma lança. Percebeu que nenhuma morte foi fácil? Ninguém estava em casa, dormiu e não acordou no dia seguinte. Foi delicado. Mas Simão, o Zelote, foi crucificado e cerrado ao meio. Judas se enforcou porque não aguentou a pressão de ter traído o próprio Salvador. Só que essa semana, Jesus recebeu mais um discípulo no céu. A foto dele estaria aqui atrás, mas infelizmente Charlie Kirk foi assassinado de uma forma cruel. Eu não poderia deixar de trazer isso para a igreja, nem de mencionar. Porque o que aconteceu essa semana com aquele rapaz de 31 anos de idade? Todo mundo postando. Não mexeu somente com uma cidade ou um país. Mexeu com todo um planeta. O Brasil foi atingido. A Europa foi atingida.
Só que eu não sei se você está entendendo o que realmente aconteceu essa semana. Porque na verdade, ele infelizmente passou por um sacrifício. E maior ainda o da sua esposa, que perdeu o esposo. Os filhos que perderam o pai. A igreja de Jesus que perdeu um defensor. Mas chegou a hora de muitos outros defensores se levantarem para a glória de Deus. E esse foi o despertamento que aconteceu essa semana no planeta Terra. Nós não estamos falando apenas de um estado, de um país, mas o planeta despertou. Eu não sei se você já ficou sabendo, mas a audiência nas igrejas americanas hoje pela manhã aumentou numa grande porcentagem. As pessoas começaram a ligar para o escritório dessa igreja e perguntar que hora é o serviço no domingo, porque eu preciso voltar para a igreja, porque enquanto tem muito mal acontecendo lá fora, eu preciso estar dentro do local onde prega o bem. Mas será que todas as vezes vai precisar morrer alguém para que você desperte? Quantas vezes Deus tem usado homens sérios em cima de altar para trazer palavras de despertamento para a igreja, e a igreja continua num sono profundo. Mas quando morre alguém, nós só fazemos festa quando morre alguém. Lembramos dele, é um mártir, quando morre alguém. Nós hoje pregamos sobre homens que morreram. Eu falei agora sobre a morte de vários. Meu irmão, ser crucificado e cerrado ao meio. A minha pergunta para você é fácil. Será que você está pronto para ser discípulo de Jesus Cristo? Jeremias capítulo de número 1. Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 10. Jeremias 1, do 4 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Eu quero me conter com você nessa palavra essa noite, a respeito de Jeremias. Jeremias começa o livro na qual ele escreveu, falando no primeiro capítulo sobre como ele foi escolhido. E de início ele já deixa bem claro que seria difícil ficar de pé, ou de repente que seria difícil iniciar o ministério que Deus deu para ele, o chamado que Deus tinha para ele. Mais tarde Jesus vem e ele deixa claro para a igreja: eu nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, vocês vão ter aflições diárias. Vocês vão ter aflições diárias. Mas tenham fé em mim, porque eu venci o mundo. Eu estou falando de um homem que, cheio de autoridade, derrama sobre mim e você, com a autoridade que está nele, o poder de vencer aflições diariamente pelo poder do sangue de Cristo
vertido na cruz do Calvário. Pastor, e se eu entrar agora, e se eu começar a ir para a igreja, não vai parar. Não, mas se eu for para a intercessão, eu vou orar todo dia, aí não vai parar. Não, mas aí se eu começar a ser certinho, né, e ler a Bíblia todo dia, não vai parar. O que é interessante é que as aflições não param, mas a vitória aumenta. Aquilo que antes você lutava sozinho, você passa a lutar com Jesus Cristo de Nazaré. E se você entra com Ele, a vitória já é certa. Pode ser no seu tempo, ou não, mas no tempo dele, todas as coisas acontecem. Quando nós recebemos um chamado de Deus, quando Deus nos entrega um ministério, algo para fazer, como entregou para o Charlie Kirk, a primeira coisa que vem sobre mim, sabe o que é? Há 6 anos e 8 meses atrás, Everton, estou te chamando para dar início a uma igreja brasileira no norte de Dallas, onde não tem ninguém, onde tem poucas famílias. Meu irmão, a primeira coisa que bate, medo, preocupação e temor. Mas escuta uma coisa, se você está sentindo medo, preocupação e temor, é sinal de que Deus realmente entregou algo muito lindo para fazer nessa terra, nas tuas mãos. Se está tendo medo, se está tremendo, como é que o senhor sobe no altar? Todo domingo eu subo aqui tremendo, porque aqui você tem que ter temor para trazer a palavra que não é sua. Quando Deus te chamar para fazer algo, o medo, a preocupação e o temor vão tomar conta de você. É aí onde Ele entra com todas as coisas. Só que nós esquecemos o verdadeiro sentido para que nós fomos chamados, para o que Deus nos confiou. Eu queria muito ter uma rede social, falar para você hoje à noite assim, obrigado, chegamos a 1 milhão de seguidores. Gente, nem sei quantos tem. Se tiver 5 mil é muito. Era bom, né? Que aí todo mundo via a pregação Mas o chamado pelo qual Cristo nos chamou, parece que cada dia mais a igreja tem tido menos orgulho. Eu quero ler esse chamado com você, porque não adianta eu falar para você o nome dele, que é a grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20, a Bíblia diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. Primeira pergunta que eu tenho às vezes, um voluntário, alguém na igreja me fazendo, sabe o que é? Vão para onde mesmo, hein, pastor? Nós vamos para onde? Para onde que é para a gente ir? Vão e façam discípulos de todas as... Frisco ficou pequeno, Deus mandou a gente para McKinney. Nós já estamos em Decatur. Não sei se você notou, as redes sociais da igreja estão mudando a partir de agora, a website também. Em vez de buscar nome de cidades, nós temos lá, FH Texas. Aleluia! Pastor, o senhor quer crescer? Irmão, eu já cresci, tenho 6 pés e 1 polegada de altura. Não passo disso mais. Mas que eu quero ver o reino de Deus crescer, eu quero ver o reino de Deus crescer. Acontece que eu não vou conseguir fazer sozinho. E se você não entender para o que você foi chamado na verdade... Irmão, eu amo tudo que acontece na igreja.
Movimento dos homens. Uau! Muito legal, né? Legal pra caramba. Movimento das mulheres, todo mundo de florzinha, de rosinha. Conferência das mulheres extraordinária. Oi, florzinha, oi, florzinha. Amo. Eu amo. É muito legal. Mas não responde não. Eu vou baixar minha cabeça, você fica quietinho. E se eu fosse perguntar para você, quantos visitantes você trouxe hoje à noite? Para o que eu fui chamado mesmo, hein? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa semana o mundo inteiro, como eu falei, foi impactado com a morte repentina do maior defensor de princípios bíblicos que nós tínhamos na América. Foi morto porque não se calou. Só que a esposa dele falou uma frase que eu achei muito interessante: esse ato não parou a missão do meu esposo, só aumentou a intensidade. Falar uma coisa: a intensidade essa noite depende de mim e de você. Até quando irão existir somente um Charlie Kirk em todo um país? Ao invés de 100, 150, 200, 1000, 5.000 que anunciam o Evangelho. Sabe o que mais ela falou? Não calaram discípulos, só aumentaram a voz dele. Será que todas as vezes para a igreja, pergunta uma vez, despertar, todas as vezes que ela tem que despertar, precisa morrer alguém? Ou será que você tomou posicionamento para despertar hoje? Se você se calar, alguém vai se levantar para falar no seu lugar. Essa semana eu escutei uma pessoa contar para mim que os filhos vão para a escola. E o pai começou a programar com ela. Não, porque nós vamos ter o nosso Natal, né? E vai ser uma bênção. E passou algumas semanas, quando chegou em casa, uma das crianças falou assim: o holiday, né? Falei, não, filho, o Natal, onde Jesus... Não, pai. Tem que falar holiday. Como assim? Feriado. Por quê? Não é porque estão chegando outras pessoas de outros países e eles não entendem, não aceitam o Natal, então a gente tem que falar... Pode estar vindo aonde for. Aqui nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo e nós anunciamos. Volta para a escola e anuncia que é Natal porque Jesus nasceu. Não é feriado de ninguém. É Natal porque Jesus nasceu. Se você se calar, alguém vai se levantar no seu lugar para falar o que não é correto. Até quando isso vai acontecer? Quando é que você vai se posicionar para impactar a sua geração? Muitos de nós já entendeu o chamado, mas não quer deixar o conforto, irmão. Meu filho foi para a África, estava contando para a gente como é que era lá os cultos na África, né, e tal. Eu chego aqui hoje, carpete lindo, não tem uma mancha nele. Cadeira acolchoada, ar-condicionado, temperatura perfeita. Eu não cito nomes, mas dirigente da intercessão chegou da África, no dia seguinte ela ligou para mim chorando: pastor, o que a gente vai fazer com esse evangelho, pastor? Pensa no meu coração ardendo quando eu chego daquele país. Peraí, irmã, não tem ar-condicionado? Pastor, mas eu amo estar lá pregando o evangelho. Até quando vai ter alguém se levantando no meu e no seu lugar porque a gente calou a boca? E porque a gente não quer falar do que Jesus fez no nosso... Meu Deus do céu. Eu vou citar para você o que eu ouvi da líder da intercessão essa manhã. Eu estou citando ela porque eu conversei com ela. Eu falei, não, eu vou ter que citar isso aí. Tem muito crente querendo ser cisterna e pouquíssimo querendo ser poço.
Não entendi não, pastor. Poço, cisterna, não estou entendendo não. Nós estamos preocupados só em receber e acumular. Receber, acumular, receber, ao invés de distribuir o que Deus nos dá. O mais interessante é que a cisterna é feita compactamente para receber uma grande quantidade de água. E quando a água acaba, ela seca. Mas o poço é cavado até uma profundidade onde se encontra a fonte de água. E quanto mais o poço entrega, distribui, dá, mais água jorra. Deixa eu falar um negócio para você essa noite. Para de ser cisterna. Começa a distribuir. Porque quanto mais você distribuir o evangelho de Jesus Cristo, mais você será cheio de bênção, de vitória, de providência, de prosperidade, de tantas coisas que você almeja, mas quer reter. A grande comissão nunca falou para mim ou para você, para nós nos calarmos, trancados, pega o que você recebeu e fica quietinho. A ideia na parábola dos talentos, quando Jesus contou, foi sempre que o que vem à nossa mão precisa ser multiplicado. Eu não ia fazer isso essa noite, nem preciso, mas eu vou fazer. Eu amo me expor, pastores. Alguém aqui, em 6 anos, caminhando do meu lado, aprendeu alguma coisa comigo? Levanta a sua mão. Gente, mais de meia dúzia já. Sinal de que eu fiz alguma coisa para que o reino pudesse crescer. Mas eu não consigo fazer sozinho. Levantou a mão aqui mais ou menos umas 60 pessoas. Agora imagina 60 pessoas levantando a mão porque mais 60 pessoas foram impactadas com a vida dela. Você quer fazer as contas de quanto é isso aí, gente? Jeremias 4, do 4 ao 10. Jeremias 1, do 4 ao 10. Eu vou ler de novo, colocando os pontos para você. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Primeiro ponto que eu tenho para te dar essa noite: não tente mudar o que Deus já planejou. Você está perdendo tempo. Eu perdi tempo por tantos anos da minha vida. Minha esposa perdeu tempo por tantos anos da vida dela. Quantos anos eu perdi? Posso citar outra frase do Charlie? Muito legal. O tempo que se perde nunca se ganha de volta. O tempo que se perde nunca se ganha de volta. O tempo que você está perdendo de distribuir o evangelho, você não consegue pegá-lo de volta. E vá por mim. Porque eu guardo, acabei de comentar com o Ministério de Louvor, uma pessoa que eu sentei à mesa com ela, tive a oportunidade de plantar o evangelho mais ou menos há uns 30 anos atrás. Não plantei o evangelho na vida dela. Uma semana depois ela morreu. Até hoje eu me lembro desse caso. Sabe por quê? Não é pela morte dela, foi pela minha falta de atitude em distribuir o evangelho com ela. Quantas pessoas estão passando por você e de repente agora já estão mortas e você não distribuiu o evangelho com elas? Se eu pudesse perguntar para você aqui, muita gente ia levantar a mão. Quantos foram transformados por Jesus? Eu fui, pastor, minha casa foi. E você transformou a vida de quem? Você está esperando a morte de alguém para fazer isso? Até quando eu vou me trancar para ter os benefícios só para mim, para minha casa, para minha família, e usufruir daquilo que o céu tem para mim, para minha casa, para minha família, sem
o valor de poder distribuir a mais alguém. Sabe quando a gente passa por uma pessoa, falando, estou passando dificuldade tão grande, e você abre a boca e fala assim, fica tranquilo, eu vou orar por você. Você não ora, né? Você vai para casa, volta para... Não ora. Esqueci, não deu tempo. Eu esqueci. Ei, nós precisamos voltar aos dias em que você via pessoas na rua, parados, orando por outra pessoa. Há poucos meses atrás eu mandei uma foto para os jovens da nossa igreja. Eu passei dentro de um mall muito famoso ali em Frisco com a minha esposa e tinham 2 jovens parados no mall. Isso era 3 horas da tarde. Um outro rapaz parou, eles pararam o rapaz e os 2 colocaram a mão no ombro e começaram a interceder por ele dentro do mall. Você faria isso? Porque se você não está pronto para fazer isso, não me diga que é discípulo de Jesus Cristo. Porque o discípulo faz aquilo que o seu mestre fez. Sabe o que é interessante? Jesus não precisava ter largado a sua glória, o seu trono para descer, mas ele veio, como acabou de ser ministrado, por amor a mim e a você. Sabe para quê? Para dar exemplo e ensinar. É assim que se faz. Eu não tenho mais desculpa para dar. O que eu tenho que fazer é fazer o que ele fez. Primeiro, ele amou. Não tente mudar o que Deus já planejou. Segundo ponto que eu lhe dou essa noite. Insegurança é normal. Dúvida, não. Olha o que Deus fala para ele no 6. Mas eu disse, soberano Senhor, não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem... Não é a 1. Não é a 2. A todos a quem eu envio, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. A gente fala de tudo. A gente gasta 1 hora. Fala do futebol. A gente fala da política. A gente fala dos problemas financeiros do mundo, da crise. Mas aquilo que ele ordenou a gente deixa de lado. Passa 1 hora conversando com um amigo, ele volta para casa sem ouvir. Jesus te ama e quer mudar a sua história. Jeremias, é para você falar tudo que eu te ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para te proteger. Pastor, o senhor apertou agora meu calo aqui. Vou falar um negócio para você. Antes de Deus te chamar para o propósito, Deus já sabia das tuas limitações. Deus já conhecia os teus medos. Deus já conhecia até as tuas desculpas. É como se eu estivesse ouvindo Deus falando assim, filho, eu só preciso da tua disponibilidade, porque eu vou te ensinar tudo o que eu preciso fazer através de você, filho. Somente se disponha, porque eu te capacito. Eu poderia não pedir isso essa noite, mas fala assim, Deus está te capacitando essa noite. Fala para quem está do seu lado aí. Deus está te capacitando essa noite. Terceiro e último ponto que eu falo para você essa noite. O toque de Deus faz toda diferença. Versículo 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você Faz quanto tempo que Ele te deu autoridade? Faz quanto tempo que você está caminhando com autoridade? Você volta para casa hoje com autoridade. Vai para o trabalho amanhã
com autoridade. Você entra em lugares, sai de lugares com autoridade e continua com a boca fechada. Jeremias, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Deus chama Jeremias do ventre da mãe dele, faz promessas e cumpre todas essas promessas. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite, que eu estou terminando aqui já. Tem alguma coisa que Deus te prometeu que Ele não cumpriu? Vamos lá, Ele tem guardado a tua casa, Ele tem protegido a tua família, Ele tem colocado alimento sobre a tua mesa, Ele tem dado um teto sobre a tua cabeça. Se as promessas dele estão se cumprindo, por que eu estou calado ainda? Tudo que Deus chamou Jeremias para fazer, falou o que ia fazer de preparação na vida dele, Deus executou. Imagina um Jeremias calado. E você vai ouvir durante todo esse mês eu falando sobre o mesmo homem. Jesus disse aos seus discípulos, e esse é o medo que muitas vezes eu carrego, você carrega, mas estou terminando mesmo, eu vou falar. Tem gente aqui dentro que não fala inglês. Chega na casa do cliente, vieram dar o testemunho para mim. Pastor, cheguei lá, Deus falou comigo, vai lá, você vai dar uma palavra assim para ela. Eu não sei exatamente, se eu não me engano foi, ela vai engravidar, foi um negócio assim, ela vai engravidar, é agora. Falei, pronto, a irmã ficou doida. Eu, pastor dela, falei, a irmã ficou doida agora, né? Aí eu falei assim, ó, no English. E a irmã tá lá aqui, ó. Falei, Jesus, vamos procurar lá na igreja, vão processar eu. Ajuda eu aqui, por favor, papai. A irmã se virou. Deixa eu ler para você. Só um minutinho. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Ele falou em que língua era? Ele falou que era para ter gesto, se não era para ter gesto? Se vira. Se Jesus mandar você falar, abra a sua boca e fala. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Sabe o que aconteceu? Ela entregou, tudo que ela entregou, a mulher caiu num pranto. Pastor, como foi? Ela não falava inglês. A outra também não era americana, também não falava muito inglês. Eu não sei o que aconteceu. Mas no gesto, na mímica, no sinal, no teatro, no final a mulher estava prostrada, chorando. E tudo que Deus mandou ela falar se cumpriu na vida da patroa. Ei, Deus está te chamando para viver um tempo novo. Eu estou com medo, pastor. Como é que eu vou fazer esse negócio? Ele mandou Mateus 28, 20b. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele tem cuidado de você, igreja. Ele tem cuidado de você, igreja. Igreja do Senhor, é momento de nós transformarmos lares. É momento de transformarmos famílias. Meu Deus. Quem está comigo fica em pé em nome de Jesus. É momento de nós transformarmos lares. É momento de nós transformarmos famílias. Ei, é momento dos nossos filhos transformarem escolas, transformar universidades, transformar cidades, estados, países. É o momento da igreja de Cristo na face da terra. A minha pergunta, leve para casa, quem você vai impactar essa semana? Quem vai ouvir a tua voz? Qual é a família que vai ser encontrada pelo teu testemunho essa semana? Por quê? Para que guardar tudo o que Deus tem feito por você? Se Ele te deu,
Se Deus tem te dado, você já tem aproveitado, tá bom, Ele tem muito mais para te dar, mas enquanto você não distribuir a pequena quantidade que Ele te deu, você não vai ter tempo de viver a grande quantidade que Ele tem preparado para você. Ei, o primeiro lugar que tem que ser transformado é a tua casa, a tua família, o teu ambiente de trabalho. Você está edificando o teu ambiente de trabalho? Você está edificando os lugares por onde você passa? Gente, para pensar, o que você está fazendo da sua vida? Cisterna para acumular? Ou poço para distribuir? Me lembrei que eu ia para João Pessoa, do Rio de Janeiro para João Pessoa, na Paraíba. E eu chegava em João Pessoa, eu ia para a cidade do meu pai. Ficava a 9 horas de João Pessoa. O nome da cidade é São José de Piranhas. É a penúltima cidade do estado. A próxima é Bonito de Santa Fé e daí já vem Ceará. Eu viajava 9 horas e chegava lá nessa cidade. E eu lembro que a minha tia, olha o nome da minha tia, gente, Juvenilda. Quem bota um nome desse na pessoa, né? Minha avó sem criatividade, Juvenilda. Minha tia Juvenilda falava assim: ô meu filho, faz o seguinte, vai ali, escuta isso aqui, igreja, que é a última coisa que eu vou falar, eles vão adorar. E você também. E depois todo mundo vai comer hambúrguer, fica tranquilo. Meu filho, precisa que você vá lá no poço. Ô tia, no poço? Sim, vai você mais seu primo. Você chega lá, pegue lá o balde que está lá, você derruba lá na cacimba e você tira a água tudinho e joga fora. Como é que é? Vai lá, pega o balde, bota dentro, pega a água, joga tudo para fora. Falar pro meu tio, a tia tá doida? Falar pro meu primo: não, rapaz, isso aí mesmo que tem que fazer. Mas como assim tem que fazer isso aí, rapaz? Rapaz, você tem que ir no poço. Porque quando a água do poço fica parada há muito tempo, ela suja, fica com cheiro ruim, fica toda escura, não fica clara. E para você ter renovo no poço, você tem que tirar toda a água e deixar que a água jorre novamente. Faz quanto tempo que você está com água parada dentro de você? Faz quanto tempo que você está calado com o evangelho? Gente, tem gente vindo para cá, tendo palavra, sai no dia seguinte, eu vou falar, não, vou falar não, porque não é de Deus não, é da minha cabeça. Abre a boca e fala! Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Quero profetizar sobre a sua vida essa noite. Deus está derramando um tempo novo sobre os Estados Unidos da América, de norte ao sul, de leste ao oeste. Deus está derramando um tempo novo sobre esse país. Igreja do Senhor, escuta o que eu tenho para lhe dizer. Deus não tirou você com sua família do Brasil somente para vir para cá e conquistar o que você está conquistando. Deus te tirou você lá do Brasil porque o fogo que você tem, que estava lá naquela nação, é o fogo que Deus quer ver queimar, avivar essa nação mais uma vez. Você não entendeu? Daqui foi tirado o evangelho que edificou o país que você morava. O país pegou fogo e esse país, infelizmente, ele enfraqueceu. Ele foi gelando dia após dia. É momento agora de tudo que nós recebemos no Brasil, nós devolvermos para essa nação. Deus está chamando você. Gente, Deus não te trouxe lá da cidadezinha que você morava simplesmente para você ganhar $200 por dia e ficar feliz. Não! Ele te trouxe para cá para fazer diferença nesse lugar. Diferença. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que é diferente é meio doido,
é meio louco. Posso falar um negócio? Paulo falou para mim lá em 1 Coríntios que realmente o evangelho para muita gente é loucura. Mas posso falar um negócio? É uma loucura que salva e leva para o céu. Se for para pregar essa loucura, pregue. Pregue. Não permita que vozes cheguem aos seus ouvidos. Não permita que mãos fechem os seus lábios. É momento de impactar o local para onde Deus nos trouxe. Não adianta você pegar o telefone, vou ligar para lá porque é mais fácil. Não, Deus te trouxe para cá, foi para impactar quem está no seu redor aqui, ó. É aqui que você vai florescer. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos seus filhos, Pai, que aonde eles chegarem, que eles possam ter uma oportunidade de falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, em nome de... Usa as nossas vidas para a Tua honra e glória. Usa as nossas vidas para a Tua honra e glória, Deus, que através de nós possamos ver frutos sendo dados de pessoas que vieram, te encontraram, tiveram vidas transformadas, famílias restauradas. Em o nome de Jesus nós oramos e profetizamos sobre o Teu povo essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor essa noite.